Hoje o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá em busca de 3 pontos para tentar se garantir na Série A de 2025. Então eu não preciso dizer mais nada para te convencer de que esse é um jogo importantíssimo. Então bora comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, até situação de tabela a gente vai falar hoje. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as informações básicas para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Cuiabá vão se enfrentar às 8 horas da noite no Maracanã. Vai ter transmissão da Sport TV e do Premier. E esse jogo tá com uma parcial, a última parcial divulgada pelo Marcelo Neves do GE, é de 53 mil ingressos vendidos. E o Fluminense, ele fez um acordo com o Cuiabá para que a torcida do Cuiabá assista em um dos camarotes do Maracanã, justamente para o setor norte ficar todo liberado para a torcida tricolor. Então, se você tem a possibilidade de ir a esse jogo, vá a esse jogo, tem promoção de ingresso, tem dose dupla de chopp, tem de tudo. Então, assim, vá a esse jogo e a gente vai ter a nossa live pós-jogo no dia seguinte, né? Porque no dia do jogo eu volto muito tarde do Rio de Janeiro até chegar aqui em Petrópolis. Então não tem como a nossa live de pós-jogo ser nesse dia. E eu te aguardo, então, depois dessa partida. Espero, se Deus quiser, com a permanência na Série A garantida, pra gente ter aquele nosso bate-papo falando sobre essa partida e, se Deus quiser, comemorando muito. Então eu vou aproveitar esse clima de comemoração que a gente espera após essa partida para pedir para você deixar o seu like, mostrando que você apoia aqui o canal. Mas sem mais delongas, vale a gente ressaltar que eu falei que a gente vai tentar garantir a permanência nessa rodada, porque ainda que o Fluminense vença o Cuiabá, hoje também jogam Bragantino e Atlético Paranaense. E se o Bragantino vencer, ainda não é garantido matematicamente nessa rodada essa permanência, porque o Bragantino na última rodada enfrenta o Criciúma e teria a possibilidade de fazer 44 pontos. Obviamente, o Fluminense ainda teria a possibilidade de escapar, mas a decisão ficaria para a última rodada. A permanência a gente aceita ela, seja nessa rodada, seja na próxima, mas é claro que a gente prefere nessa rodada. E a gente deve enfrentar um Cuiabá muito fechado para esse jogo. Então, mano, vai ter alguns desafios ali, até porque a gente tem o Ganso como desfalque para essa partida. E a galera que tá muito confiante por achar que o Cuiabá vai entregar, já que já caiu, na verdade é muito importante que o Fluminense não tenha essa cabeça e que entre em campo como quem precisa dos 3 pontos, porque um jogo que fica de recado da quarta-feira é a vitória do Atlético Goianiense de virada sobre o Fortaleza. O Atlético Goianiense, que já tinha sido rebaixado antes mesmo do Cuiabá, e com essa vitória colocou o Cuiabá na lanterna, isso sem ter pretensões no campeonato há muito tempo. Então o Fluminense não pode ter essa cabeça, tem que entrar em campo como quem precisa fazer os 3 pontos, e a gente da arquibancada vai precisar empurrar esse time. Mas então vamos falar sobre a provável escalação, porque o Mano fez alguns testes para tentar lidar com essa ausência do Ganso, e a gente pode ter aí uma mudança para esse jogo. Para essa partida, além do Ganso, que é desfalque por conta do cartão vermelho que ele recebe no final do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente tem de fora o Felipe Melo, que está de fora de todos os jogos restantes da temporada por conta de punição na STJD. E o Ignacio deve seguir como desfalque, já que ainda estaria ali em transição para os treinos com o grupo depois da sua recuperação de lesão. Então, para esse jogo não são muitos desfalques preocupantes, mas talvez o mais preocupante, que é imaginar esse time hoje sem o Ganso, e acho que principalmente depois da partida contra o Atlético Paranaense, que ele entra e muda completamente o jogo, conseguindo fazer o Fluminense conquistar o empate, podendo ali naquele momento chegar até a virada. E a mudança que o GE fala que o Mano fez nos treinos, pensando nesse jogo, foi colocando o Arias no meio-campo e o ataque colocando Keno, que volta agora de lesão, ainda bem, e o Kevin Serna do outro lado, com o Cauã Elias na frente desse ataque. A outra possibilidade para esse jogo seria ali o meio-campo com Martinelli, Bernal e Lima, mas segundo o GE, a possibilidade aí mais forte é justamente a escalação com o Arias, então, nesse meio-campo, muito possivelmente fazendo essa função de armador. É claro que a gente não espera a mesma qualidade de armação do Ganso, porque, enfim, o Ganso é um camisa 10 clássico,
e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês que essa ideia me agrada. Vou mostrar pra vocês então como fica essa escalação. A gente teria Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Facundo Bernal, Martinelli, John Arias e o ataque, Kevin Serna pela direita, Keno pela esquerda e Cauã Elias no centro. E a bem verdade é que não é de tudo uma invenção do Mano Menezes, afinal o Arias ele é meio campista de ofício, atua assim na seleção colombiana, claro que ali ele tem o Rames Rodrigues junto ali no meio campo, mas acho que ele propõe uma aproximação bacana, você acaba tendo dois pontas rápidos dos dois lados e não corre o risco de perder um 1x1 ali do Keno entrando no primeiro tempo. Eu acho... Tem muita gente que fala sobre o Keno entrando no segundo tempo, mas acho que os dois últimos jogos que a gente tem o Keno em campo entrando no primeiro tempo, ele vai bem. Então, acho que credencia pra gente ter o Keno nesse primeiro tempo. O que me incomoda ali no ataque é manter o Cauã Elias. Sobre isso, o Gabriel Amaral chegou a publicar que é uma informação. O Cauã Elias, apesar das críticas, será mantido como titular. Então, não é nem que há essa possibilidade do Cano entrar no primeiro tempo, né, ali como titular. O Cauã Elias vai ser mantido, não curto muito, eu acho que seria até interessante pra gente poder ver esse ataque com um cara finalizador, de fato, que é o Germancano. Acho uma lástima que não seja titular para essa partida, mas enfim, ali pelo menos acho que a opção do meio campo, tendo em vista que para colocar um Riquelme Felipe como titular nesse jogo, ele já teria que ter tido alguma oportunidade dentro do profissional, porque, enfim, né, a gente tá falando sobre um jogo de titular, que é um jogo que vai ter muito mais pressão. Um segundo tempo eu acho possível. Como titular, eu não arriscaria. Já também para colocar o Renato Augusto, assim, eu não tenho essa confiança no Renato Augusto. O Lima, ele é um cara que eu acho que ele agrega muito dentro de campo, agrega como esse meia mais ofensivo, mas ultimamente as melhores atuações dele, pra mim, tinham sido justamente quando ele ficava ali entre a ponta e a meia, dependente de como tivesse a movimentação do jogo. Mas acho que no quesito armação ficaria muito abaixo. Então, na dúvida, eu preferiria entrar de fato com o John Arias e ver o que vai dar, obviamente. Se vê que não tá dando certo, meu filho, é jogo por tudo ou nada. É aquele jogo da famosa frase de efeito que eu tenho até medo de falar nesse ano, mas é o vencer ou vencer. Então, se não der certo, já faz a alteração que for necessária no primeiro tempo mesmo. E vamos que vamos, porque não dá pra perder tempo. Me incomoda ali, então, basicamente a ausência do Germancano nesse time titular. Até o Dedé Onelec, jornalista do Webflu, que deu algumas informações ali sobre o último jogo e todas estavam corretas, falou que a questão do Keno para esse jogo não é nenhuma questão de dúvida, tá? Que ele realmente vai ser titular nessa partida. Então, assim, vamos ver o que vai ser dessa equipe um pouco diferente dentro de campo. Inclusive, já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa escalação e vamos falar sobre como vem o nosso adversário. Segundo o GE, o Cuiabá vem com alguns desfalques para essa partida, mas tem retorno também. O volante Felipe Augusto e o atacante Jonathan Cafu deixaram o clube nessa semana, então não fazem mais parte do elenco, não tem como ir para esse jogo. O meio-campista Max está suspenso e o atacante André Luiz passou por cirurgia, então esses são jogadores que estão de fora. Já o atacante Derek Lacerda se recuperou de lesão e viajou com o grupo para o Rio de Janeiro, então vai estar à disposição para essa partida. E o zagueiro Bruno Alves volta de suspensão para reassumir a titularidade. Com isso, o GE escala o seguinte time: Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves, Alain Pereur e Ramon, Lucas Mineiro e Fernando Sobral, Eliel, Cleison e Isidro Pita. E o árbitro para essa partida será o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Então a verdade, galera, é que hoje não tem conversa. O futebol se decide dentro das 4 linhas e o Fluminense precisa entrar em campo como quem tem que conquistar os 3 pontos nesse jogo. É isso que a gente espera do Fluminense. Não adianta ficar contando apenas com resultados adversários se o Fluminense não fizer a sua parte. Precisa vencer. Então vamos com tudo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu e é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. Vem fazer parte da nossa comunidade, dos nossos bate-papos.
Um beijo no coração, saudações tricolores e até a próxima!